Bem, bom dia, irmãos. Bom dia para todos. Para nós é uma alegria. Eu ainda disse para o irmão que recebeu a gente de manhã, olha, não parece pelo tempo que faz que a gente não vem. Há tanto tempo que a gente tem programado de estar com vocês, e eu não culpo a Deus, não, é mais da nossa parte mesmo, né? Deveríamos ter feito mais esforço, viu? De poder vir, abraçar cada um de vocês, alegria de ver aqueles que a gente conhece, outros que a memória não ajuda, né? Para a gente, assim... Então, são novos, né? E é gostoso a gente vir numa igreja onde a gente vê pessoas novas, viu? Porque o Evangelho continua salvando pessoas, né? É maravilhoso, viu? É um prazer estar com vocês, viu, irmãos? E trago um abraço da igreja, tá bom? De toda a igreja. Ontem a gente ainda fez uma sessão de negócios. Obrigado, querida. Ontem a gente ainda fez uma sessão de negócios e os irmãos todos votaram para que nós trouxéssemos um abraço forte a cada um de vocês, tá bom? Eu só senti assim, meio desanimado da parte dos jovens, sabe? Quando eu convidei eles para vir, parece que ficaram meio na dor, acho que pensaram assim, pô, a gente já ouve ele todo dia, nós vamos lá para ouvir ele. Mas é uma brincadeira, viu? Foi muito gostosa a nossa viagem, conforme o irmão já disse, nós fizemos uma boa viagem. Deus pudesse mesmo nos usar um pouquinho aqui, né, para falar da sua santa e bendita palavra, e desejando mesmo votos, e a nossa oração é para que os irmãos continuem firmes, servindo o Senhor, viu? Não pode parar pelo meio do caminho, irmãos, tá? Esse é um recado assim que eu gostaria de deixar para vocês. A nossa caminhada com Cristo é até nos encontrarmos com Ele. Não pode parar, tem que continuar. Deus nos abençoe muito nesta manhã sublime. O irmão disse que isso daqui não é para soprar muito, mas nós estamos meio que ofegantes, viu? Irmãos, como estudo para esta manhã, eu gostaria de falar um pouquinho de dois atributos únicos do nosso Deus. E nós vamos falar um pouquinho de onisciência e também onipotência de Deus. E eu coloquei assim como vantagens e desvantagens. Talvez a gente encontre alguma desvantagem aqui sobre esses dois atributos exclusivos de Deus. Bom, sobre onisciência, é de saber que Deus sabe todas as coisas. O crente precisa lembrar disto, que Deus sabe de todas as coisas. Nada está encoberto aos seus olhos, Ele está vendo tudo. E com a onipotência, a gente precisa sempre lembrar que Deus criou todas as coisas, Ele ensina, Ele exorta, Ele repreende e Ele extermina. O poder do Senhor é neste sentido, irmãos. Isto é exclusividade de Deus. E quando se trata de mostrar esse Deus para a gente precisa lembrar que ninguém fica sem cuidados de Deus. Ou seja, ninguém fica sem a correção de Deus. Tá? Então, não pense você que me ouve nesta manhã em dizer, olha, tudo bem, vamos continuar assim, vamos fazer assado. Olha, ninguém fica sem correção aos olhos e o poder do Senhor. E olhando por esse lado, irmãos, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. É diante deste Deus que nós estamos. É diante deste Deus que nós muitas vezes estamos tão desapercebidos conduzindo nossas vidas. Sabe? Obrigado, irmão. E a gente precisa sempre lembrar disto.
Às vezes a gente conduz a nossa vida diante do Senhor tão despreocupados. Espero que não seja o caso de nenhum de nós. Mas às vezes é assim que a gente age com relação ao Senhor. O nosso texto é um texto muito conhecido que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se encontra no livro de Josué, capítulo 7. É a história de Acã, né? Uma história muito preciosa como ensino para as nossas vidas. E vamos aqui tirar algumas lições para a gente também. Josué capítulo 7, o verso 1, nós vamos por parte aqui, nós vamos até o versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, eis que a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ar. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sabarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Como eu disse para os irmãos, vamos ficar até aqui, irmãos. Depois a gente vai andando dentro da história. Irmãos, se a gente olhar esse capítulo aqui, a gente não pode deixar de olhar no capítulo anterior. Porque o capítulo anterior fala da chegada deles diante de Jericó. E mais do que isso, diz que Jericó estava murada, um muro que eles ficaram muito preocupados em como transpassar aquilo. Bom, a entrada dentro de Jericó, todos nós conhecemos como foi. Não é o nosso estudo necessariamente. E diante do que aconteceu em Jericó, Josué diz: vamos lá dar uma olhada para a gente ver quantos estão lá, quantos nós precisamos. Vê que a ideia do povo, aqueles espias certamente qualificados para fazer uma avaliação do terreno, trouxeram a seguinte informação: não, olha, 2.000, 3.000 homens, não precisa mais do que isso, é uma cidade pequena. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, eles com estratégia, mas o texto diz que eles foram escorraçados, não é? Eles na frente e os homens de Ai atrás deles, e a palavra de Deus, versículo 4 e 5 diz que eles fugiram, eles foram feridos, eles foram perseguidos. E, bom, todos conhecem a história de Acã, sabe? Mas o que eu quero trazer para a gente aqui, irmãos, olha o versículo 1, o que diz: E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Olha, quando a gente olha isso, nós estamos vendo que a culpa aqui é de Israel, não é? É assim que diz a palavra de Deus. Transgrediram os filhos de Israel no anátema.
Quando a gente olha o profeta Ezequiel falando, inspirado por Deus, capítulo 18, versículo 20, ele diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Ele diz mais: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ora, nós entendemos muito bem como é isso daqui. Mas nós estamos vendo aqui Israel pagando pelo pecado de Acã. O que houve? Será que Deus... Não, irmãos, nós podemos tirar lições para as nossas vidas e para a vida da igreja aqui. Lições caríssimas que nós podemos tirar daqui. Se a gente voltar no título da nossa mensagem, nós vamos ver que nós estamos falando da onisciência de Deus e do poder de Deus. Não se esqueçam disso no meio do caminho, tá bom? Que nós vamos trilhar aqui. E diante disso daqui eu fico pensando na igreja. O meu desejo, a minha oração foi esta: Senhor, me faz levar um conselho que sirva para a igreja. E eu fico pensando na igreja, porque nós não somos um corpo. Não é assim? Não é assim que nós conhecemos? Cada um fazendo parte desse corpo, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que igreja paga pelo pecado que nós cometemos. Você vê que coisa? Ainda que nós encontramos o profeta Ezequiel dizendo que não, cada um vai pagar pelo seu pecado, mas o que eu estou dizendo nesta manhã é que cada um de nós, como igreja, paga pelo pecado do outro. A conclusão é: que mal nós podemos fazer para a igreja? Com as vidas nossas, com o que a gente tem decidido. O versículo 5 do nosso texto diz que muitos foram feridos por causa da transgressão de Acã. Ou seja, um membro adoecido, ele afeta todo o corpo. Eu me lembro que quando jogava futebol, eu gostava muito, sabe? E um dia nós estávamos lá fazendo um rachinha, conforme a gente dizia, né? Não é racha de mesadinha não, tá bom? E descalço, e eu vesti o calcanhar do meu adversário no meio do meu dedinho. E o dedinho... mas aquele foi terrível. Ele pretejou, ele ficou horrível por uns par de dias. Irmão, imediatamente já deu íngua debaixo do braço, deu febre. Aquilo foi terrível. É só um exemplo para a gente ver o que é o corpo. O corpo é isto. Então, quando a gente faz alguma coisa que não deve, a gente automaticamente está prejudicando o corpo, a igreja. O que eu concluo é que todas essas informações são muito precisas para a gente. E a gente deve cuidar muito. Isso deve causar em nós temor, irmãos, com aquilo que nós vamos fazer com as nossas vidas. Mas eu falo de um temor que deve vir antes da desobediência. Porque na história, todos conhecem a história, nós vamos ver que foi tarde demais reconhecer o pecado para este homem. Acã sugeriu, eu fico imaginando assim, que o Senhor não estava vendo o que ele estava fazendo. Ainda que ele ouviu a palavra lá atrás, eu fico imaginando isto. Acã, não, o Senhor não está vendo isto. Que o Senhor talvez não agisse, porque avisou que poderia fazer, mas talvez não. Às vezes é assim que nós conduzimos a nossa vida no servir ao Senhor. Sabe, fazendo suposições no meio do caminho de servir ao Senhor. É assim que nós pensamos. E como Acã e como Israel, nós também corremos riscos. Sabe? Como eles, como esta história maravilhosa que a gente pode tirar realmente lição.
o quanto eles pagaram por aquilo foi caro para eles, né? Como agir é a pergunta que nós podemos dizer quando as coisas estão assim. Porque, sabe, irmãos, pecado a gente não conhece até que ele se explode, né? Conforme... mas como agir talvez seja a resposta. Se nós vemos aqui a ação de Josué, versículo 6, Josué rasga as suas vestes, se prostra em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Que lição nós podemos tirar daqui? É que homens e mulheres fiéis dentro da igreja precisam estar prontos para poder fazer a mesma coisa. Sabe, antes do pecado acontecer, depois que o pecado, não, eles estão fazendo depois, mas nós podemos fazer antes. Tá? A conclusão, irmão, sobre nossas vidas é assim, olha, que nós cometemos tantas coisas que não deveríamos fazer. Você certamente se lembra de tudo que você faz da tua vida. Quantas coisas, meu Deus. Só Deus mesmo, em sua graça e misericórdia, para poder ter piedade da gente. Não é porque nós somos crentes que nós deixamos de fazer coisas que Deus fica entristecido. Quantas coisas nós ficamos. Entristecemos verdadeiramente ao Senhor. Enfermos, né? Por causa de desobediência. Mas eu estou falando daqueles que estão firmes. A conclusão de Josué e dos anciãos de Israel é para aqueles que estão firmes. Os demais, eu estou enveredando por vias que não convém, mas e os demais? Como que eles estão agindo? Qual é a atitude? O braço cruzado? Ei, mas está bom, está chovendo, está uma beleza. Não, as coisas estão acontecendo. A igreja é assim, irmãos. O que eles precisam fazer? Nós temos aqui esses homens se derramando diante do seu Senhor, com rogos diante do seu Senhor, lamento diante do Senhor. Quando que a igreja deve lamentar, por exemplo? Todos os dias, irmãos. Todos os dias, porque nós contamos, o profeta Jeremias, a palavra que o Senhor deu para ele é maravilhosa para o crente entender. Que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia, porque se não fosse assim, nós não sobreviveríamos, viu? Pela nossa fraqueza que nós temos. Então, quando que se lamenta? Todos os dias, joelho no chão, e precisa fazer assim. O que a gente precisa descobrir, irmãos, é que as coisas acontecem. As fraquezas fazem parte da gente, as coisas estão acontecendo. Mas tem que haver o desejo, prontidão, para a gente sempre reverter. E sempre antecipar. Lembra que Josué e os anciãos, eles, depois do ocorrido, se prostram. Poderia ter feito antes. Poderia ter dito, já estávamos em oração, em súplicas diante de Deus, porque as coisas podem dar errado, não é? Por conta do homem, necessariamente. A oração de Josué, que a gente vê aqui, mostra realmente o grande propósito pelo qual eles estão ali. Olha, versículo 7. Né? Ele diz, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão? Quer dizer, por que o Senhor nos trouxe aqui? Não é? Ele está lembrando, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor prometeu uma terra para a gente. Um lugar fixo para a tua nação morar, para o teu povo morar, né? Então a oração dele, ele é categórico, quer dizer, o que aconteceu vai atrapalhar a gente. A igreja sabe, eu vou pedir um amém para vocês, a igreja sabe que o final da nossa trajetória é o dia que nós encontrarmos o nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? A nossa viagem não acabou, ela vai continuando, sabe? E aqui nós estamos vendo isso, a igreja precisa se lembrar disto. Nós temos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que a gente vê, irmãos, e eu falo, provavelmente aqueles que são mais veteranos,
vão saber disto. Eu vejo por nós em Sud-Menuce. A igreja está enfraquecida. Sabe, os costumes vêm chegando, irmãos, dentro da igreja, sabe? Vocês, como igreja, são mais novos, mas certamente tem vários irmãos convertidos há muito tempo e já percebem isso. A igreja está enfraquecida. Ainda que nós estamos anunciando o evangelho com fidelidade, né? Estamos aqui fazendo isto, zelando por isso, a igreja está enfraquecida. Mas o que precisa acontecer no nosso coração, né? No nosso coração nós temos essa vontade de colocar diante do Senhor e de continuar e um dia encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprovados. Sabe, nós temos um destino final. É a oração de Josué. Ele está lembrando o Senhor não esqueceu, mas ele está lembrando isto, porque ele não sabia do que estava acontecendo, não é mesmo? Às vezes eu fico pensando que somos nós mesmos que desarraigamos o nosso nome da terra, conforme ele diz aqui, né? Olha aqui, versículo 9. Nos cercarão, meio do versículo 9, parte B, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Quer dizer, a oração sincera de Josué: Senhor, nós viemos aqui para continuar te servindo, né? Mas às vezes somos nós mesmos que desarraigamos o nosso nome da terra, manchando automaticamente o nome do Senhor. Irmãos, o que eu vejo, e eu falo por experiência própria, é que a igreja muitas vezes tem se tornado motivo de escárnio, e é nós mesmos que causamos isso. Sabe, com lamento eu digo isto. E somos nós mesmos que fazemos isto. Por quê? Porque os propósitos estão invertidos. Como eu disse, a igreja tem mudado. A igreja tem mudado. Propósitos invertidos, né? Os nossos propósitos sinceros do coração são outros. Os crentes estão virando materialistas, preocupados com tantas coisas desse mundo, e esquecemos que um dia nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Esse é o foco principal e a gente não pode esquecer. A partir do versículo 10, eu vou fazer uma pergunta aqui, irmão. Sou eu com esse vai e volta que está atrapalhando aí um pouco? Ah, não. Olha o versículo 10. Nós vamos aproveitar o texto. Continua dizendo assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Irmãos, veja como são os fatos, né? A gente ainda não chegou na conclusão, né, deste fato, né? Mas com a conversa de Josué se lamentando diante do Senhor, nós vemos aqui, né,
nós vamos continuar se lamentando diante do Senhor? Às vezes as coisas acontecem, irmãos, e a gente fica tão chateado. Certamente os irmãos já passaram por isso, se não, olha, provavelmente vão passar. Tá? Tomara a Deus que não. Mas olha, as coisas são assim, a gente fica desanimado e acha melhor, hoje eu acho que eu nem vou, porque não sei o que, sabe? A gente é tão sensível, né? A gente não é sensível com a nossa vida para servir o Senhor, sabe? De zeloso ao extremo. Mas a gente é tão sensível, qualquer coisinha afeta a gente fica desanimado. Mas nós vamos ficar lamentando diante do Senhor? Não, é a resposta. É a resposta. Ele diz, levanta-te. Sempre é tempo de mudar, irmãos, as questões. Sempre é tempo da gente fazer a diferença. Levanta-te. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, no tempo da misericórdia de Deus, que Ele está irado por conta do nosso pecado, mas certamente pronto a perdoar. O que Israel fez é um exemplo para a gente sempre correr diante do Senhor arrependido, prostrado, sabe, com louvor sincero nos lábios. Ele está pronto para mudar a nossa situação. Por que o Senhor está irado? É a pergunta, né, que eles queriam saber. Estamos desanimados porque o Senhor prometeu, até agora acontece tudo isso daí. Versículo 11, eles transgrediram, eles tomaram do anátema, eles furtaram, eles mentiram, eles esconderam. É por isso que as coisas estão assim. E as coisas descarrilham, irmãos, justamente por isso. Porque a gente, na nossa ignorância, faz o que não deveria fazer. E as coisas descarrilham na minha vida pessoal, descarrilham dentro da minha casa, descarrilham dentro da igreja. Por conta disso, porque a gente acha que o nosso modelo, e que Deus não está vendo nada, que Deus não tem poder para agir, e a gente então vai conduzindo nossos passos. Irmãos, eu fico pensando assim, a que ponto as coisas podem chegar. O decreto de Deus aqui, ele é fulminante. A que ponto a gente, na nossa ignorância, a gente pode deixar as coisas acontecer? E o Senhor diz, santifica o povo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, aí tem gente que é capaz disso. Tá bom? Aí tem gente preparado para isso. Santifica o povo, convoca-os, joelho no chão, bota o joelho no chão, precisa botar o joelho no chão, oração, súplica diante de Deus, porque as coisas estão acontecendo. Versículo 14, para que o Senhor pudesse agir. Irmãos, o Deus que tudo vê, que tem todo o poder nas mãos, Ele vai agir. O tempo dele, às vezes, não é o tempo que nós queremos, mas Ele vai agir. Nós não podemos esquecer isso nunca, no servir ao Senhor. Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele vai agir. Só que Ele precisa dos fiéis se manifestarem. Versículo 13. Os fiéis precisam se manifestar. Nós queremos, Senhor, a Tua direção sobre nós, sobre a nossa casa. Por isso, olha, cuida da gente, sobre a igreja do Senhor, para isso sejam santificados. Isso é um presente de Deus, ser santificado pelo Senhor. O Senhor está pronto para fazer. Isso é uma operação que Deus faz na nossa vida, mediante o nosso coração sincero de deixar Ele fazer. Ele faz. É uma luta que não tem tamanho, os irmãos sabem disto. Os irmãos em Três Lagoas, passamos o estado, aqui é bem mais fácil servir o Senhor. Não, é a mesma luta, é a mesma luta. Mas com o coração sincero, o Senhor vai agir, irmãos, vai nos conduzir. Nós vamos para o versículo 16. Ora, nós vamos numa leitura um pouco maior, que nós vamos até o final para a gente concluir esse estudo. Verso 16 diz assim a palavra de Deus: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas
E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Vamos dar um tempinho por aqui, irmãos, para a gente, com mais clareza, a gente poder apreciar, né, esta parte. Irmãos, o crente nunca deve se esquecer que a palavra de Deus é o nosso guia. Por isso eu vou fazer um convite para você: creia na palavra, obedeça a palavra, tenha temor da palavra do Senhor. Ela é o nosso guia, ela vai continuar sendo o nosso guia, certo? E como conclusão, o Senhor não aceita o anátema, o que é maldito. Ele arranca o anátema, ele não aceita. Que lição que a gente pode tirar para a igreja? Estou pegando muito pesado, irmãos? Não, não é. Só sejam zelosos com as vossas vidas diante do Senhor. Esse é o conselho que eu vim de lá para trazer para a gente. Sejam cuidadosos com o Senhor, obedeçam a palavra, sejam sinceros diante do Senhor, porque Ele tudo vê. Ele tem poder para fazer, irmãos, o que a gente nem imagina. Sabe, às vezes nós obstruímos o que Deus pode fazer em nossas vidas. Por exemplo, se Ele abriu o mar vermelho com a sua palavra, não pode abrir um coração endurecido. Você tem um coração endurecido na sua casa? Aqui, por acaso, tem alguém ainda que não crê no Senhor, não entregou sua vida ao Senhor? Mas Ele pode fazer. Nada é impossível a esse Deus maravilhoso de fazer, mas com esta sinceridade do povo dele. E que lição nós podemos tirar daqui? Como eu mencionei, às vezes uma igreja fria, não estou chamando vocês de frio, mas eu tenho visto isso. Eu tenho entrado em contato com alguns irmãos e eles dizem: irmão, está difícil, pouca conversão, a coisa, olha, não tá. É o tempo, irmãos. E muitas vezes a gente vai conduzindo as nossas vidas sem temor. E o Deus que tudo vê e que tudo pode fazer, Ele vai agir, Ele vai continuar agindo. Nós não podemos nos esquecer disso. Lembra do grande nome do Senhor que nós vimos no versículo 9? Ele deve permanecer. Josué lembrou do grande nome do Senhor. Olha, está virando uma chacota, né? Não, ele deve permanecer. Ele deve ser louvado pelo seu povo, e o mundo deve louvar o Senhor por meio do seu povo. Sabe?
vivendo vidas justas, sendo zelosos. Irmãos, as pessoas não gostam, mas eles veem e diz, ele faz vida diferente, a vida dele é diferente, eu não quero para mim, mas eles veem e vão glorificar o dia ao Senhor, nem que for no dia da visitação, conforme o apóstolo Pedro disse. O Senhor precisa continuar sendo louvado, até mesmo pelo mundo, por meio da sua igreja. Você percebeu quando descoberto o que Acã fez? Eu estou querendo falar de Adão e passei o Adão na frente do Acã. Mas você viu aqui, quando descoberto, a reação de Acã, irmãos? Ele confessa, realmente, rapaz, o negócio foi o seguinte, tal. Lembra de Adão? Você comeu do fruto? Então, a mulher. Mas Eva, você fez isso? Então, a serpente. Acã está dizendo, era tão bonito. Não é o mesmo pecado dos nossos pais, Adão e Eva? A árvore era boa, agradável, é tudo que ele viu, uma cunha de ouro, uma capa, prata, isso me fez os meus olhos brilharem. O desejo da carne, irmãos, todos nós temos, sabe? Não é porque nós somos crentes que nós tiramos isso da nossa vida, não. O desejo da carne todos nós temos. E se o Espírito de Deus não estiver operando, olha, nós estamos à beira da ruína. E o que nós vemos na vida desse homem é que este acontecimento levou à morte. Não é assim que diz Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Nós confiamos tanto, irmãos, eu fico assim imaginando que nós confiamos tanto na segurança dos salvos, né? Uma doutrina que nós pregamos, sabe? Não tem doutrina mais maravilhosa do que essa, viu? A salvação é maravilhoso, mas a segurança de estar salvo no Senhor eternamente é maravilhosa. E às vezes a gente confia tanto na doutrina da segurança dos salvos e nós relaxamos. E a gente se esquece da doutrina do pecado. Que o pecado será punido. Nós esquecemos de um outro atributo de Deus que só pertence a Ele, que é a justiça. Que Ele não vai deixar o pecado sem punição. Acã está vivendo em pecado e quietinho, sabe? Mas esse é típico do Adão, nosso pai, e de mim. Faz o que não deve, fica quietinho e tal. Mas nós nos esquecemos que os olhos do Senhor estão ali. E nós nos esquecemos que Ele tem todo o poder nas mãos e que por conta desse pecado Ele fica irado. Nós corremos risco de vida, sabe? Muitas vezes. E eu já ouvi com lamento, né? Um irmão que está afastado da igreja, ele dizer isso. Não, quando eu quiser eu volto. Olha, irmãos, pode uma coisa dessa? Não, quando eu quiser eu volto. O que é isso? Eu tenho procurado dizer para a igreja, irmãos, igreja não faz disciplina. Igreja cumpre a palavra, quem faz disciplina é Deus. Não, quando eu quiser eu volto. Ora, eu sou um salvo. Que perigo. Cuidado. Cuidado. Tenha cuidado. Temor, irmãos, temor é tudo que faltou para Acã. Talvez alguém diga, não, mas ele confessou. Não, ele confessou, mas não se arrependeu. Sabe, tem diferença nisto daí. E outra coisa, confessou tarde demais. E se nós olharmos o versículo 1, nós estamos falando de um judeu.
Um judeu. E aqui Josué e todo Israel se colocam, terminamos com o versículo 24 dizendo isso, versículo 25 e 26, e disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. E às vezes a gente fica em dúvida com relação à disciplina, não é? A disciplina que a gente tem que dar, eu já vi isso, eu estou falando por experiência. Não, vai tratar de alguma coisa. Não, eu nem lá não vou. Eu não gosto dessas coisas. Será? A gente bota tanta interrogação, tanta exclamação, nós ficamos em dúvida sobre o que nós devemos fazer ou não. Irmãos, antes da igreja Deus julga. A gente não pode se esquecer disso. Deus julga. E nesta manhã, como conselho para a gente, é que Deus nos convoca a nós sermos fiéis a Ele. É isso que o Senhor quer da gente. O Senhor nos chama à fidelidade. E que juntos, como igreja, nós possamos primeiro estar em oração pela igreja. Lembra que eles fizeram oração e suplicaram e vestiram de saco, jogaram cinza sobre a cabeça depois que aconteceu. Tem que ser antes. Tem que fazer antes, tem que fazer todos os dias. E mesmo assim as coisas acontecem e a gente precisa estar pronto para repugnar e para punir o anátema. E assim nós teremos a aprovação do Senhor. Somente assim, sendo obediente à sua vontade. Como lição para cada um de nós, não brinque com Deus. Ele vê tudo, Ele tem poder para agir em nossas vidas, irmãos. E Ele age da maneira que Ele acha conveniente. Às vezes você vê, mas esse pecado foi tão pouquinho. E Ele é o jeito dele de agir. Como lição, não brinque com Deus. Não brinque de ser crente, seja fiel ao Senhor. Cristo morreu numa cruz para que nós fôssemos novas criaturas. Meu desejo sincero, irmãos, é que Deus continue abençoando vocês. Sabe, pastor, eu preciso dizer, quando começou eu disse, nossa, hoje não vem ninguém, hein? Mas os irmãos estão aqui, irmãos, olha, que maravilhoso tudo isso daqui. O lugar que Deus preparou para vocês, tem lá seus, mais grande, espaçoso, gostoso. Foi um prazer estar com vocês, que Deus vos abençoe e abençoe sua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmão,